Olá, meus queridos amigos, mais uma vez. Estamos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. E hoje, complementando ainda os dois vídeos anteriores sobre nós nos identificarmos com nossas propostas e exatamente sabermos do que se trata a nossa existência, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, como diz o outro. Essa semana eu tive a oportunidade de experienciar realidades que até então eu já tinha escutado muito, ouvido falar, mas sinceramente não havia ainda adentrado nesses assuntos. E de fato essa semana eu consegui penetrar em todas essas ideias, em todas essas experiências e vivências e saber exatamente do que se trata, qual foi a proposta, qual é a proposta. E nessa ideia de perceber o que existe ali, eu percebo a completa falta de identificação. Então, as pessoas às vezes defendem determinadas ideias, ideologias, mas sem compreender de fato do que se trata. É estranho quando a gente percebe que existem pessoas trabalhando a conscientização, mas completamente alienadas. Então, ou então não absorveram por completo toda a filosofia, toda a legitimidade da proposta, não compreenderam. Propagam, divulgam, trabalham pela causa, mas não captaram a essência de fato. Isso é interessante, ao mesmo tempo você fica perplexo, porque normalmente para que você defenda suas ideias, você tem que se apaixonar, você tem que... Inclusive, uma dessas propostas que eu pude observar essa semana foi exatamente passado isso. Sem paixão, sem aquele alvoroço do fervor, do fogo, você não é capaz de fato, experienciar na íntegra e vivenciar todos os nuances da ideia. E independente disso, mesmo sem paixão, mesmo com pouca paixão, mesmo sem a compreensão da proposta como um todo, é importante que você realize, que você faça, que você adentre de cabeça, com vontade. E uma dessas propostas que me chamou muita atenção foi a questão de a pessoa se sentir frustrada porque não percebe no dia de hoje as pessoas com o comportamento e com com toda aquela disposição e garra que esse grupo de pessoas realizaram um movimento que é muito importante na história brasileira. E, ok, hoje as atitudes, os pensamentos, as ações são de uma forma diferente. Mas se não fossem essas pessoas naquele momento a realizarem aquela proposta, aquela ideia, deixarem fluir aquele fervor,
hoje nós não seríamos capazes de ter o mundo como está sendo, de termos o Brasil como ele é. Porque o Mandurinha não faz verão. Quando juntamos um grupo e realizamos uma proposta, nós simplesmente largamos as sementes ali, naquela ideia, naquela proposta, com aquele objeto. E ao lançar as sementes, certamente um dia irão germinar, irão trazer suas flores e certamente seus frutos. Então, esse meu pequenino trabalho, por exemplo, certamente, talvez eu não colha os frutos, mas perceba suas flores, veja suas florações. Então, e mesmo que não veja, eu, pelo simples fato de ter noção e consciência de que é importante você promover a floração e promover a frutificação para gerações futuras, tá mais do que eu estou mais do que satisfeito com a ideia. Então, e como já mencionei anteriormente, que uma única pessoa possa alcançar as minhas ideias e me acompanhar nessa loucura, que hoje somos 300 por luz e paz, e seguindo crescendo. Talvez se eu fizesse performances gays ou qualquer coisa assim, já seríamos 3 milhões. Mas essa é a nossa proposta, a nossa ideia nesse canal, e não que eu vá fazer e a me propor a me lançar nessa vertente aí de clientes fáceis, mas certamente uma outra questão foi o rechaço da minha proposta, né? Então eu apresentei uma ideia e para algumas pessoas dentro do grupo eu estava mal colocado, porque a proposta não era aquela. E para alguns outros até vieram, me cumprimentaram depois. Mas aí eu pergunto, quando você sai de casa e você deixa o amor em casa e vai viver na foice e na navalha, você tem um problema. Porque quando você realiza, quando você idealiza, quando você projeta, quando você executa uma ação, uma atitude, um pensamento, um projeto, e você deixa o amor em casa, ou de repente nem o vivencia em sua totalidade, em sua vida, está te faltando o essencial, está te faltando o principal. Então, a partir do momento em que você não se preocupa e não se ocupa da filosofia, da humanização, da plenitude, do amor ao próximo, da integralidade da vivência, como eu já mencionei anteriormente, você está vivendo como um vegetal ambulante, que realmente veio como vegetal, então, quer dizer, não reconheceu a flor que você era na sua origem e se tornou um vegetal. Do vegetal você foi digerido pela humanidade e virou esterco. Então é a nossa proposta, surgirmos como sementes, florirmos, frutificarmos, quer dizer, espalharmos a nossa
o nosso pensamento, nossa ideologia, fruto do nosso trabalho pelo mundo e conhecer o processo digestivo da minhoca ou daqueles vermes no solo. Então, quando você entende, ao mesmo tempo que você permanece vivo, porque a vida não acaba ali, e que esse tempo em que você está vivenciando a tua encarnação nesse momento, você precisa vivenciá-lo integralmente. Então, você está pronto? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, mas eu gosto disso. Você está pronto para desencarnar agora? Você está pronto para morrer? Não, às vezes, eu não sei se benditos são aqueles ou se malditos. São os que são comunicados. Olha, daqui a 6 meses, meu amigo, tu não passa disso. Então, mas não leva muita fé nessa ideia de médicos orientando sobre essa questão, porque eu tive uma tia que que a família foi orientada que não passaria de 6 meses de vida. E por volta dos 80, essa semana passada, que ela desencarnou. Então, pensar que fica a minha reverência a essa estrela que iluminou muitos à sua volta, na sua vivência, na sua vida, mesmo limitada. Mas essa proposta, essa ideia de que você deixa de vivenciar a tua essência, a tua verdade, o teu papel. Então é importante que a gente entenda que a experiência é essa. Na ocasião, nesse momento, no agora, única. Como de quando em quando a gente ouve que a vida é uma só. Esse contexto, essa experiência, essa família, essa circunstância social, o que te é ofertado nesse dia de hoje, de fato, é único. Então, se você puder experienciar, vivenciar, florescer, frutificar e ao máximo, agora, se você resolve viver por conta própria, apenas por si, e não perceber a importância da integralidade, acho que você poderá sim, com consciência muito mais amplificada, observar todas as circunstâncias, fatos, tudo que você se propôs, tudo que você realizou, quando você passar para outra parte da vida, e ali você vai se questionar, vai experienciar a desarmonia, o processo de catarse, que de quando em quando eu promovo aqui, que na realidade essas minhas experiências de reflexão, muitas das vezes são as minhas catarses, são as minhas observações sobre a minha semana, sobre o contexto em que eu vivenciei, experienciei, as pessoas que eu me relacionei, as propostas que me foram ofertadas e as terríveis circunstâncias em que de quando em quando a gente é obrigado a experienciar no mundo, na vivência com outros seres humanos. Então, exatamente nessa ideia, nessa proposta e nessa reflexão sobre observarmos a vida como ela é, como ela está, e a nossa proposta de fato, se estamos aproveitando ao máximo a nossa experiência,
Então imagina que comecei a mencionar isso, desencarnou hoje, agora, nesse momento. E aí, está satisfeito? O teu dia de hoje foi exatamente o que você gostaria de ser, de ter? O teu dia de ontem, a tua experiência de vida, o teu início, meio e o teu fim, foi exatamente o que você gostaria de ter realizado? Então fica aqui esse questionamento de que quando é que de fato você vai começar a viver a integralidade, de fato aproveitar ao máximo tudo que você desejaria fazer, realizar e que você deixou de fazer. Por muitos momentos, em várias circunstâncias, eu observo que as pessoas me questionam, porra, como assim vem esse cara com esse contexto, com essa proposta, com essa ideia, com essa visão, se todo o resto está contaminado com esse enraizamento na proposta de ter e esquecendo-se de ser. Então, às vezes uma andorinha de fato não faz verão, mas faz a parte dela. Então, exatamente quando, mesmo que o mundo inteiro aponte para você, te critique, não compreenda a tua proposta, a tua ideologia, o teu pensamento, é importante que você deixe aflorar, deixe se envolver e faça com que as outras pessoas observem essa proposta, essa ideia. Porque para muitos, a minha proposta, a minha ideia é exatamente uma contraproposta ao mundo. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas e ocupadas em outras direções. Por isso o inferno já está lotado, né? Mas é uma brincadeira. O inferno é a consciência perturbada. Porque mesmo que você esteja numa instituição religiosa, se você não experiencia a religião como de fato a proposta autêntica de amar o próximo, de amar o planeta, de amar o todo, você já vive no inferno, porque a tua existência, os teus pensamentos, os teus questionamentos, o teu não dormir à noite por conta das densas experiências e emoções que você vive ao longo do seu dia, exatamente esse é o reflexo, a perturbação, a desarmonia, a deselegância, a falta da tua própria honestidade, de você ser de fato verdadeiro. Essa questão de representar o tempo todo. Então, ao adentrar no grupo e perceber essas ideologias fantásticas, mas muito mal conduzidas, eu acho que é importante que você expresse a que você veio. Então muitos serão contrários e as experiências serão às vezes desastrosas, porque você adentra um grupo e tenta de alguma forma se posicionar, mas muitas das vezes não cabe ainda o teu pensamento, a tua proposta e a tua ideologia ali dentro. Mas não importa. O mais fantástico de tudo é você não deixar de se posicionar, de apresentar o que de fato é a sua legitimidade, como nós mencionamos no vídeo anterior. Então fica aqui
Esse é o programa Por Luz e Paz. Meu nome é Marco Bon. Eu tenho divulgado esse trabalho e promovido algumas terapias. Então, se por um acaso você perceber a necessidade de nós adentrarmos em seu íntimo e percebermos essas emoções e algumas vezes com perturbações ou com situações que você possa perceber aqui no nosso trabalho e acreditar que de alguma forma pode ser reajustada, pode ser melhorada. Eu trabalho também com terapias complementares, porque às vezes essa nossa performance de procurarmos nos posicionar e nos colocarmos de formas em que o mundo quer que nós sejamos, nos traz desgastes enormes, tanto emocionais quanto físicos. E quando essas frustrações das nossas verdades se tornam físicas, nós precisamos de terapias. Eu não aconselho a terapia alopática, eu não aconselho você simplesmente se entupir de remédios e psiquiatras e essa indústria da organização mental e do reequilíbrio emocional, do reequilíbrio físico por conta de pílulas, de cápsulas, de químicas, porque não é de química que a doença precisa. A doença precisa da organização, da reorganização mental. E quando você recupera esse equilíbrio, recupera a sua essência, recupera e deixa surgir esse amor dentro de você, você é capaz de revitalizar todas as suas células, todos os seus tecidos, todo o teu organismo e, mais que isso, promover tudo isso também naqueles à sua volta, no seu contexto social, no seu planeta. Então é exatamente disso que se trata esse nosso trabalho. Aqui está o meu nome e o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato e logo em breve todos esses assuntos nós abordaremos por um livro e vocês poderão observar com muito mais aprofundamento todas essas ideias que nós temos proposto aqui nesses programas. Muito obrigado, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.